Olá! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o bem viver. Você conhece o bem viver? O bem viver é uma outra forma da gente imaginar as relações que a gente tem com tudo que está à nossa volta, com as pessoas, com o planeta. Então, vamos repensar essa nova visão de mundo? Vamos lá. O bem viver, ele no Brasil é chamado de bem viver, viver bem. Em espanhol, buen vivir, e em aimara, quechua, povos andinos chamam de sumac calçai. Vamos pensar, o que e esse conceito tem de novo, afinal? É uma nova maneira da gente ver o mundo. O que o bem viver tem a ver? E que ele trabalha? Viver em plenitude, viver em harmonia com os seres que estão à nossa volta. As pessoas estão próximas de onde nós estamos, e nós nos relacionamos com elas, e outros seres também. O- os elementos da paisagem onde a gente vive num grande centro, é, o espaço urbano, é, os organismos que vivem e habitam esse espaço urbano, e assim por diante. Também trabalha com essas questões relacionadas à solidariedade e à reciprocidade entre os povos. O bem viver trabalha essa interdependência humano e natureza. Essa noção é que a gente pode pensar como uma base para a transformação. O conceito começou em alguns países vizinhos nossos e da América Latina, e ele já se espalhou. Começou no Equador e já se espalhou pela Bolívia, pela Colômbia, Guatemala, México. O Brasil está começando a trabalhar essa questão do bem viver, mas assim nas Américas esse conceito já está sendo conversado nos espaços acadêmicos, no meio rural, nas organizações sociais. Vamos conhecer um pouco mais? Natureza e diversidade. Quando você pensa numa mudança, você tem que conceber essa mudança primeiro em você. O Bem Viver propõe pensar numa plurinacionalidade. O que seria isso? Você tem, por exemplo, aqui no Brasil, quem são os grupos que habitam o nosso território? A gente tem a população afrodescendente, temos população indígena, e é a mais antiga habitante do território, nós temos descendentes de imigrantes europeus, nós temos descendentes de outros imigrantes também, asiáticos, imigrantes de origem árabe, e, e outros também, refugiados também, agora se aproximam também. E também nós temos essa pluralidade também de mesclas de culturas, e são o povo caiçara, os caboclos, as comunidades tradicionais, e é um sincretismo de várias culturas e habitam o território e respeitam essa integração do humano com a natureza. Então, são várias nações, várias etnias habitando no território. Então, você tem que entender, e cada um tem o seu jeito particular de ser. O bem viver respeita e aceita, e todos eles tenham as suas manifestações e coabitem
o território. O Bem Viver propõe também uma volta às bases, né? Uma volta a repensar a forma como nós nos organizamos socialmente e desconstruir a questão do consumo. Isso é muito importante para a gente poder virar a chave. Quando a gente pensa na questão climática, a gente está atravessando hoje, o bem viver ele é uma questão importante nesse viés, porque valorizar a paisagem, os seres humanos e valorizar a cultura. Nós temos o compromisso de propor uma igualdade maior, a gente ter o alívio da pobreza. Essa é uma questão que está na ordem do dia. Você não pode ter essa desigualdade tão grande que nós temos hoje. Então, o paradigma social que permeia o conceito do bem viver. Então, por que mudar? Nós temos os seres humanos em dependência com a paisagem. Essa paisagem pode ser a paisagem urbana, o grande centro, a cidade. Como a gente pode tornar essa paisagem mais dependente? A gente pode ter uma relação mais íntima com a paisagem que nos cerca? Podemos ter mais árvores, podemos ter rios limpos. Como a gente pode transformar essa paisagem para que seja um lugar mais agradável de ficar? Hoje a gente tem a sociedade, as coisas são personificadas e as pessoas coisificadas. Vamos trabalhar isso para a gente ter uma relação melhor, né? De todo mundo fazer parte da mesma comunidade e repensar como a gente pode se relacionar com esse mundo natural. É possível essa nova visão de mundo? Como a gente pode viver em comunidade? O Bem Viver trabalha essa questão da vida em comunidade. O que seria isso? Você trabalhar com economia solidária, você trabalhar com questões de soluções a nível comunitário, e as soluções e as respostas sejam tomadas em conjunto, por consenso de todos. Essas são as organizações do bem viver. Está muito associado com essa harmonia entre várias pessoas, entre vários grupos, e tem esse diálogo. Essa é uma nova visão. Não haver essa imposição do mais forte para o mais fraco, ter um diálogo. Natureza e comunidade são palavras-chave no conceito do bem viver. Quando você dialoga, você consegue entender a visão do outro e poder perceber por que ela é diferente da sua. Então, conversando, trocando informações, dialogando, são questões-chave para você trabalhar o bem viver. A sociedade do bem viver é uma sociedade com plurinacionalidades, com várias nações dentro do território, com respeito e também você trabalhar questões de desconstruir o consumo, e ela está oposta à ideia napoleônica de uma só nação, um só povo. Os povos são diferentes, nós todos somos diferentes e convivemos. O respeito para esse convívio é bem viver. Então, são transformações que são necessárias
para a gente poder ter uma mudança de fato, uma mudança planetária. Quando a gente pensa na maior participação popular na tomada de decisão, você está trabalhando com o bem viver, redução da pobreza, você gerar empoderamento das pessoas e, principalmente, gerar felicidade, você se sentir feliz com o seu estilo de vida, a maneira como você trabalha, como você vive, são questões que precisam ser pensadas. O bem-estar, a felicidade são fundamentais no bem viver. A igualdade entre as pessoas, a vida em comunidade. Pensar no conjunto, isso é bem viver. Várias caixinhas de ideias que a gente pode trabalhar e funcionam como pilares do bem viver. O senso de comunidade, você consumir menos, uma reconexão com a natureza, um ambiente saudável, e a educação, trabalhar questões de educação ambiental. Quando você pensa nas comunidades também, você ressignificar essas relações entre as pessoas. Então, é uma volta às bases, soluções, a tomada de decisão ser construída por todos. E como a gente pode pensar nessa mudança? Eu devolvo para vocês essa pergunta. O que é realmente preciso para e eu possa viver bem? O que eu preciso? Meu estilo de vida dialoga com o bem viver? Como eu posso aplicar esse conceito no meu dia a dia? Vamos registrar isso? Como a gente pode pensar em formas de viver dentro de um conceito pensando no todo? Vamos registrar? O bem viver é como uma força maior, onde é possível a gente se conectar a um bem maior. E a força esteja com você. Existe o livro e Trabalho Bem Viver, ele está disponível e eu vou compartilhar com vocês. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.